Você já reparou que todo mundo tem uma teoria sobre a sociedade, que muitas pessoas adoram dar opinião sobre questões complexas de forma simplista? Talvez conhecer a metodologia da sociologia possa nos ajudar a parar de reproduzir preconceitos e argumentos falsos. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula online do curso de Filosofia e Sociologia. Eu sou o professor Henrique Pinheiro e hoje eu vou tentar explicar para você o que é Sociologia, como o sociólogo trabalha e como isso pode te ajudar a sair do campo da opinião e ir para o campo da argumentação científica. No nosso cotidiano, nós somos movidos a falar, pensar, comentar e principalmente achar que podemos dar opinião sobre tudo. Principalmente nos dias de hoje, com a internet, onde as pessoas se sentem no direito de comentar qualquer coisa. Isso não quer dizer que eu sou contra as pessoas darem as suas opiniões. Cada um é livre para defender as ideias que quiser. Mas eu acredito que parte das confusões e mal-entendidos surgem porque as pessoas não pensam sociologicamente e muito menos compreendem os métodos sociológicos. Quando a gente busca respostas para nossas perguntas, geralmente a gente utiliza o bom e velho senso comum. Ou seja, o senso comum é aquele vasto conjunto de ideias e concepções que são geralmente aceitas como verdadeiras pela maioria das pessoas, mas que no fundo, não passou por um rigor analítico. A sabedoria popular facilita as ações do nosso dia a dia. O problema é que esses conhecimentos, que se apresentam como se fossem óbvios, às vezes não se baseiam em fatos. São meros achismos que as pessoas reproduzem e acreditam ver alguma lógica nela. O senso comum pode estar correto ou errado, vai depender de muitas variáveis. Por exemplo, quando eu sinto que estou ficando gripado, desde criança eu vou lá e compro uma vitamina C, tomo mel e limão. Às vezes faço chá de alho. Eu não sei explicar como isso funciona, mas eu só faço. E o interessante é que muitas vezes funciona. Repare, não importa muito como isto funciona. O que importa é que através de um monte de coisas que eu faço, acho que no final aquilo deu certo. Só repetir de novo o processo. Já em outras situações, o senso comum cria lógicas absurdas e preconceituosas, tipo leite com manga faz mal, mulher ao volante, perigo constante, em time que está ganhando não se mexe. Entre várias outras frases prontas que a gente tem na ponta da língua na hora que a gente quer justificar algo rapidamente e com preguiça. Vou dar outro exemplo de como o senso comum pode criar lógicas próprias. Quando eu era criança, estava brincando de fogos de artifício com meus amigos, e um deles se queimou. Daí o menino mais velho do grupo teve uma brilhante ideia de passar pasta de dente no ferimento do outro garoto. Eu lembro que eu ainda questionei, mas o mais velho respondeu que tem que ser de menta, porque ela ia refrescar a ferida. Por sorte, um adulto passou, viu o que estávamos fazendo e evitou a tragédia. Pode parecer exagero, mas muitas das nossas decisões são tomadas baseadas apenas no senso comum. Seguimos o que a maioria das pessoas falam ou apenas criamos uma lógica absurda que justifica aquilo que queremos defender. A sociologia costuma ter uma relação conturbada com o senso comum, justamente porque ele termina nos enganando e criando uma visão deturpada sobre algo. Como a sociologia se apresenta como uma ciência, ela busca entender melhor as relações sociais. Como qualquer ciência, ela possui métodos a serem seguidos e que devem ser obedecidos para que a interpretação do sociólogo tenha alguma relevância e escape do mero achismo. A sociologia surge no século XIX e tem diversos autores importantes, como Augusto Comte, Karl Marx, Max Weber. Mas foi um carinha chamado Emile Durkheim que foi responsável por criar a sociologia, dando corpo científico a ela. Grave o nome desse cara, ele é muito importante para você ter um pensamento sociológico. Desde então, a sociologia se tornou uma disciplina universitária que passou por diversos processos de aperfeiçoamento. No grosso modo, a sociologia era uma forma de tentar estudar a sociedade através de um método científico que escapasse apenas da mera reflexão de um autor e que se ancorasse em dados, fatos, elementos que pudessem servir de base para a argumentação um pouco mais precisa. Então, quais são as metodologias da sociologia? Primeiro, precisamos entender o que é metodologia. Esta palavra vem do grego e é a união de duas palavras diferentes, métodos mais logia. Método significa caminho para chegar em algum lugar e logia significa conhecimento. Logo, metodologia é o estudo dos métodos, dos desenvolvimentos,
explicação e justificação de algum conhecimento. No caso do método científico, é fundamental seguir esses parâmetros: necessidade de observar, formular hipóteses e elaborar instrumentos de medição. Outra coisa importante na metodologia é a técnica. Basicamente é um conjunto de instrumentos de trabalho para se verificar um método. Não é a mesma coisa que metodologia. Eu posso aplicar uma técnica de amostragem, técnicas de coleta de dados, técnica de análise de dados. Quando falamos de ciências sociais, os sociólogos geralmente utilizam alguns tipos de abordagens de pesquisa que servem para construir seus argumentos. Os mais conhecidos são a pesquisa quantitativa, qualitativa e de métodos mistos. A quantitativa tem como característica e técnicas principais a aplicação do método hipotético dedutivo, que é uma forma de você pegar uma pergunta hipotética e sair testando ela e excluindo tudo que pode ser considerado falso. Os sociólogos também usam escolha de amostras representativas, medição objetiva de variáveis, questionários, escalas, testes, aplicação de estatísticas, etc. Para ficar mais fácil, eu vou exemplificar. Imagine que você é um empresário e precisa saber se seus produtos e a sua empresa está sendo bem avaliada. Você então contrata um grupo de pesquisa que vão aplicar questionários, elaborar estatísticas, verificar as variáveis, analisar os dados para depois gerar uma conclusão. Isso serve para outros exemplos além de vendedores. Políticos também fazem isso a todo instante para ter um termômetro para medir as suas ações, pesquisas universitárias para medir tendências. Já a pesquisa qualitativa é uma forma interessante de você tentar entender como os indivíduos ou grupos enxergam um problema social. Geralmente o sociólogo utiliza esse mecanismo quando ele quer se aprofundar nas individualidades de um determinado evento. Por exemplo, um sociólogo pode querer estudar os pensamentos de um determinado grupo punk, de uma determinada cidade, de uma determinada época, ou se um político quer compreender melhor o perfil de pensamento de um determinado grupo de eleitores, ou um empresário quer entender melhor se há insatisfação dos empregados dele no ambiente do trabalho. Então, esse tipo de pesquisa é mais exclusiva. Ela foca em um grupo específico e geralmente precisa que o pesquisador conviva com este grupo para tirar suas amostras para análise, como entrevistas, relatos, gravações, etc. Já o método misto é justamente aquele que tenta combinar a pesquisa quantitativa e qualitativa. É uma forma bem mais complexa de trabalhar os argumentos sociológicos, pois dá trabalho em dobro. É uma maneira mais holística, assim, mais ampla e geral de se trabalhar. O sociólogo tem que analisar um evento social sob diversos ângulos. E ainda tem uma coisa muito importante do ponto de vista acadêmico. Quando um sociólogo ou grupo de sociólogos fazem uma pesquisa, eles precisam seguir esses métodos e explicar direitinho, passo a passo, para a comunidade acadêmica. Essa comunidade não é uma massa homogênea de pessoas que pensam a mesma coisa. Pelo contrário, antes de qualquer avaliação da conclusão do estudo, os cientistas verificam se os métodos foram bem empregados, se tem algo faltando, pois isso compromete muito a análise ou a reflexão final. Por isso, o reconhecimento dos pares é muito importante nas ciências e principalmente nas ciências sociais. Até pode existir estudos polêmicos que tentem fugir aos métodos que foram construídos ao longo das décadas, estudos e tal, mas os acadêmicos geralmente respeitam mais os estudos que são mais pé no chão. Isso não significa que todos pensam igual, mas que para você convencer a maioria, o seu argumento científico tem que ser muito convincente. Às vezes o acadêmico pode até parecer muito metido por ter seus títulos de graduação, mestrado, doutorado, PhD. Realmente, eu confesso, alguns deles são um pé no saco. Mas quando você entra na academia, percebe que tem gente chata, mas também tem muita gente boa lá. Esse cara quer ir longe nos estudos e ser reconhecido até globalmente, ele deve respeitar os caminhos do conhecimento, ou o que eu chamei de metodologia. Não é à toa que geralmente ideias muito polêmicas sobre as ciências sociais e até as exatas, como o terraplanismo, por exemplo, só fazem sucesso na internet. No ambiente acadêmico, os cientistas nem perdem tempo debatendo alguns assuntos, porque alguns já foram superados pelo consenso acadêmico, consenso de anos de debate. Não foi um grupinho de caras que se sentou e decidiu o que era, o que não era verdadeiro. Isso aí é papo conspiratório de gente que tem preguiça de estudar e que quer ganhar fama com polêmica. Então, gente, o que eu gostaria de explicar para vocês é que por trás de investigações sociológicas existe todo um arcabouço teórico e prático que é preciso aprender e entender para se depois aplicar. Com isso, a sociologia
tenta se distanciar dos meros argumentos baseados no senso comum, que não são validados por fatos, por pesquisas, etc. Com esses detalhes, pode te impedir de acreditar que qualquer coisa dita na internet, inclusive por mim, é verdade. Então, é importante entender quem está transmitindo aquela mensagem, o porquê disso. Os métodos científicos não são perfeitos, mas eles são mais criteriosos e mesmo assim estão abertos à crítica. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nela, eu tentei explicar o que é sociologia, as diferenças entre um pensamento baseado no senso comum em análises sociológicas e, além disso, conhecemos alguns detalhes dos métodos científicos, como as pesquisas quantitativas e qualitativas. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.